Fala, turma, tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai continuar aqui com nossas aulas de R Markdown, aula 8, e hoje o nosso assunto, ou as nossas práticas, são utilizando a linguagem Python dentro do R Markdown. Eu vou mostrar aqui e fazer algumas demonstrações aqui para vocês, como que a gente pode fazer esse uso de Python dentro dos seus documentos R Markdown. Então, pessoal, para início de trabalho, aqui a gente tem o nosso primeiro bloco de código, onde a gente está colocando alguns parâmetros gerais para o documento. Tá? Então, tem inclusive um vídeo aqui, onde a gente vai mostrar para vocês, onde a gente mostrou, na verdade, para vocês, como fazer edições dentro desse primeiro bloco. Tá? Esse bloco que a gente vai conseguir colocar algumas configurações gerais para o nosso documento. Bom, no nosso segundo bloco de código, a gente já inicia com o uso do Python. Então, o que é que a gente faz aqui? Ó? Dentro do cabeçalho do nosso bloco de código, nós colocamos aqui a linguagem que vai ser utilizada dentro do bloco, então Python, e dentro do bloco a gente utiliza a sintaxe da linguagem Python. Aqui no caso, eu estou importando um módulo, o módulo os, e logo em seguida eu estou utilizando uma das funções desse módulo, que é a listdir. Por exemplo, se eu rodar aqui, antes vou rodar aqui o primeiro código, o primeiro bloco, e o bloco agora do Python. Tá? Então, rodando aqui o nosso bloco, ele vai inclusive abrir um pacote fundamental para a gente poder utilizar Python dentro do R, tá? Dentro dessa nossa aula aqui, que é o Reticulate. Inclusive, vamos aproveitar, já clica aí, ó, em Packages, clica em Install, aguarda abrir a janela de instalação e escreve aí, ó, Reticulate, beleza? Clica em Install e aguarda a instalação. O meu aqui já está instalado, vou só cancelar. Bom, então aqui a gente teve a saída, né, do nosso listdir, então ele vai listar o quê? Né? Qual é a função desse listdir, por exemplo? Ele vai listar todos os arquivos e pastas que tiverem no diretório de trabalho. Tá? Então, a gente pode fechar isso aqui. Só uma demonstração de como utilizar, né, a linguagem Python aqui já no nosso primeiro bloco. Daí a gente vem com o segundo bloco, por exemplo. A gente pode criar uma lista utilizando Python. Então, para criar uma lista com Python, nós vamos dar um nome à nossa lista. Aqui eu só dei o nome de lista, mas eu poderia dar qualquer outro nome. Igual. E dentro dos colchetes, separado por vírgula, eu vou listar as coisas que eu quero que fiquem dentro dessa lista. Então, eu tenho aqui um texto, outro texto, um número inteiro e um número em decimal, tá? Bom, se eu rodar esse código aqui, então ele vai guardar a lista e depois ele apresenta a lista. Então, a saída é justamente a lista de dados que foram introduzidos dentro dela. Um outro ponto importante, né, que é a instalação de pacotes. Então, a instalação de pacotes, eu aconselho que vocês façam ela via pipe. Então, abre a central, né, o prompt de comando aí do Windows e escreve pipe install. E aí, para esse nosso exemplo aqui, ó, nós vamos instalar o pacote externo matplotlib, tá? Então, volta aqui e continua escrevendo, né, matplotlib. Bom, quem é usuário Python já tem uma ideia muito boa de como que vai fazer as instalações dos pacotes, seja lá na raiz da instalação do Python dentro do computador ou diretamente dentro da máquina virtual de cada projeto que vocês estiverem criando com R Markdown. Então, bom, aqui utilizando o CMD, a gente está instalando na raiz da instalação do Python, tá? Então, só dá um Enter e ele vai fazer todo o processo de instalação aqui para a gente. O meu já está instalado, então a gente já vai falar que todos, né, os pré-requisitos já estão sendo satisfeitos, tá? Bom, fecho aqui e aí eu posso rodar agora esse bloquinho de código aqui, ó. Onde o que é que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Estou importando essa biblioteca matplotlib e vou chamar ela, tá? Toda vez que eu for buscar as funções dela, eu vou usar essa sigla aqui, ó, PLT. E aí, o primeiro passo aqui, eu estou criando um gráfico e depois eu quero que mostre ele com essa função show. Então,
rodando aqui, a gente vai ter um gráfico em linhas. Aguarda só um pouco. Ele vai gerar aqui, ó, o nosso gráfico em linhas. Lembrando, pessoal, estou passando aqui bloco por bloco, mas a gente poderia também estar utilizando a função Canit, tá? Só clicando aqui e gerar o nosso documento HTML com todos os resultados aqui de cada bloco de código. Bom, para vocês terem ideia também, né, percebo que Python, principalmente para quem ainda não é usuário Python, percebam que Python é muito semelhante à linguagem R. Então, se você, por exemplo, quer atribuir aqui números, né, a determinadas variáveis, então basta que você dê um nome, tá, igual e armazena um número nela. Então, num 01, estou armazenando o número 12. Num 02, estou armazenando um valor igual a 23. Se eu somar os dois números aqui, naturalmente eu vou ter um valor de um total de 35. Então, né, atribuí o segundo e somei. No código R, ó, muito semelhante, né, igual, para ser sincero. Num 03, estou atribuindo a ele o valor 25 e no 04 estou atribuindo a ele o valor 102. Quando eu somo essas duas variáveis, eu vou ter o resultado também da soma delas, tá? Opa, só um segundo. Mais uma vez. Isso aí, 127. Perfeito. Bom, pessoal, então um pacote fundamental para que a gente possa utilizar aqui o Python dentro do R Markdown é o Reticulate, e ele vai ajudar muito nesse processo aqui, que é o processo de uso de variáveis criadas em Python dentro de códigos agora R. Então a gente vai usar as variáveis que foram criadas inicialmente lá no código Python dentro de um código R. Então aqui veja que a gente fez assim, ó. Criamos uma variável que vai ser a soma de dois números. O primeiro número é um número que foi criado lá com Python. E como que a gente vai acessar ele aqui dentro do bloco R, do bloco de código R? Então, nós vamos escrever py, puxar aqui, ó, um cifrão, e depois do cifrão nós vamos atribuir essa variável que foi criada aqui, ó, no código Python. Então ele vai pegar o 12 lá, ó, e vai colocar aqui agora dentro do nosso código em R e vai somar com num 03 que foi criado, no caso aqui, em código R. Tá? Então, toda vez que a gente precisar utilizar essas variáveis que foram criadas em Python, nós vamos escrever py, cifrão, e aí indicar qual é a variável. Quando eu rodo isso aqui, ele vai somar, vamos lá, objeto py não encontrado? Como assim? Vamos lá, mais uma vez. Volta aqui, já rodei. Sintaxe 35. Não rodei aqui o library reticulate, beleza? Agora, volta aqui, perfeito. Agora a gente tem aqui o somatório da nossa variável Python com a nossa variável R dentro de um código R. Semelhantemente, a gente pode também utilizar variáveis que foram criadas em R dentro dos códigos em Python. Então aqui, ó, eu criei uma variável chamada resultado, tá? E vou atribuir a ela, né, um somatório de duas outras variáveis. E qual é o somatório? É a soma R, ou seja, é a variável que a gente criou inicialmente aqui, ó, no código R, mais 10. Para que a gente utilize essa variável que foi inicialmente criada no código R, nós vamos precisar aqui dentro do nosso código Python escrever R, ponto. Depois do ponto, a gente vai indicar qual é a variável. Joia? Então, quando a gente roda esse daqui também, nós vamos ter o resultado da soma R mais o 10. Tá? Então, 47. Inicialmente 37 mais 10, 47. Podemos fazer isso também com uma string. Então, nós podemos criar essa string, né, esse dado em texto. Tá? Então, um conjunto de caracteres que vai ser reconhecido como texto, e depois utilizar ela, né, dentro de um código R. Então foi criado inicialmente aqui, ó, no Python, tá? String py. O que é essa string py aqui que a gente atribuiu? Foi um texto chamado olá, vem programar o agro conosco. E depois a gente vai mostrar, né, vai imprimir esse resultado aqui que foi armazenado em string py em seguida. Então vamos lá. Rodou, aparece aqui, e agora para a gente ter acesso a essa string no nosso código R, nós vamos fazer semelhante ao que a gente fez antes com os números. Então, py, cifrão, string,
string.py, vírgula, e aí eu estou colocando aqui o nosso um texto a mais. Nós estamos basicamente aqui fazendo uma concatenação de texto, utilizando a função teste da nossa linguagem R. Então, rodou, ele vai juntar tudo, beleza? Então, ele pegou o string.py lá, criado em Python, e rodou aqui dentro do código R. Olá, vem programar o Agro conosco, vem aqui com a Código Agro. Show de bola, pessoal? Então, tá aí, né, uma ferramenta muito legal, que é o Reticulate, vai ajudar muito a gente a fazer essa mescla entre Python e R, e abre aí portas para que a gente possa ampliar as possibilidades dentro dos nossos documentos em R Markdown. Show de bola? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!